Graça e paz, querido, graça e paz, querida. Bom estar passando por aqui para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E muito bom poder ter a disponibilidade de abrir o coração e poder ouvir um pouco do que o Espírito tem para falar conosco, daquilo que o Espírito tem para nos revelar, para descortinar aquilo, o caminho que ele tem para nos apontar, para que possamos seguir neste tempo debaixo da mão poderosa do Senhor. Bom demais! E hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Atos, capítulo 12, de um acontecimento extraordinário, poderoso, resultado de oração de um povo que não desistiu, de um povo que não retrocedeu diante de adversidades, diante de situações em que, humanamente falando, não existia mais nenhuma solução. Onde, humanamente falando, não existia mais nenhuma possibilidade de mudança, e a Bíblia nos diz aqui, em Atos capítulo 12, que Deus moveu tão somente porque existia uma igreja que orava incessantemente. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com você nesse momento. Mas antes de lermos o texto, gostaria de convidar você para abrir, para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, onde você estiver, para que juntos possamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós colocamos a nossa vida, Senhor, na palma das tuas mãos. Nós nos curvamos diante do teu senhorio, nos curvamos diante da tua grandeza, diante da tua soberania. Te pedimos perdão pelos erros, pelas falhas, pelos pecados que nós cometemos. Declaramos neste momento, ó Deus, precisamos do teu perdão, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu favor. Queremos que o Senhor dispense sobre nós a tua unção, o teu poder, a tua autoridade, a tua graça, espírito de sabedoria, espírito de revelação. Senhor, que eu seja agora apenas um instrumento, apenas um canal onde teu Espírito possa trazer a nós uma palavra revelada, encharcada no seu óleo, de tal forma que possa impactar as nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Eu queria ler um texto com você, e se porventura você estiver aí com a sua Bíblia, ou se você quiser buscar a sua Bíblia, quiser ler comigo, eu queria ler um texto com você que encontra-se no livro de Atos, capítulo de número 12. Eu queria ler com você o versículo de número 5 e o versículo de número 12, que diz assim. Atos, capítulo 12, versículo número 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo de número 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estamos diante de um texto muito poderoso neste momento. Diante de um texto onde nós, lendo esse texto, mergulhando nessa história, nós podemos ver o quanto Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lendo esse texto, nós mergulhamos em mistérios tão profundos que entendemos que Deus ele tem prazer em atender a oração do seu povo e fazer aquilo que não cabe a homens fazer. Deus faz coisas extraordinárias e poderosas, aquilo que foge à minha capacidade humana, à minha possibilidade humana de resolver e de fazer. Deus então vem, se manifesta como Deus infalível, como Deus que faz, como Deus que realiza e muda todo o quadro, muda todo o cenário, muda toda a situação. O texto nos diz, em Atos capítulo de número 12, que Pedro estava preso. Pedro estava preso
porque Pedro, ele simplesmente pregava a palavra de Deus. Porque simplesmente era um instrumento do poder de Deus. Era alguém usado por Deus para estabelecer o reino de Deus, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer um novo destino na vida de muitas pessoas. Pedro, então, foi preso justamente por isso. Pedro não está preso por roubar, por matar. Pedro não está preso por subornar, por cometer delitos e pecados que infringiam as leis e que tivesse, então, motivos para que pudessem lançar Pedro na prisão. Não, Pedro está preso porque Pedro era alguém extremamente importante para o avanço do Evangelho. Ele era importante para que o reino de Deus se estabelecesse, era importante para que vidas pudessem ser curadas, transformadas, libertas e ter um encontro com Cristo Jesus. Pedro era simplesmente, naquela época, o maior líder religioso, o maior líder homem que estava fazendo a diferença por amor ao Evangelho. E Pedro está preso por isso. E o fato, a história é tão interessante, lendo o texto, é que Pedro era um cara que representava uma ameaça enorme para os religiosos da época. Pedro representava uma ameaça tão grande que diz a Bíblia que Pedro foi lançado no cárcere e além de estar dentro de um cárcere, Pedro está amarrado, né, com os pés presos a um tronco. Diz a Bíblia que existiam 4 escoltas de 4 soldados tomando conta de Pedro. Pedro dormia e, enquanto Pedro dormia, existiam mais 2 soldados tomando conta de Pedro dentro do cárcere e Pedro estava ali, dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão. E eu imagino que para Pedro, humanamente falando, não existia mais nenhuma possibilidade de mudança, não existia mais nenhuma chance dele sair vivo daquele lugar. Eu imagino que Pedro, ele não tinha mais, quem sabe, nenhuma perspectiva de que ele pudesse, então, continuar com o ministério, com o chamado, com os planos, com os propósitos que Deus tinha para ele naquele tempo. Pedro está ali, dentro do cárcere. E é interessante que Pedro está dentro de uma cadeia, dentro do cárcere, mas Pedro não está reclamando, Pedro não está murmurando, Pedro não está procurando culpados por ele estar dentro daquele cárcere. Pedro não está reclamando com Deus, dizendo, Deus, eu estou aqui dentro porque eu simplesmente estava pregando a tua palavra e eu estou aqui dentro da cadeia. Não. Olha só se você ler o texto. Olha só que coisa interessante. A partir do versículo de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Presta atenção, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Pedro está preso, dormindo, entre 2 soldados e acorrentado. O texto não diz que Pedro está dentro do cárcere, acordado, passando a madrugada em desespero, passando a madrugada se descabelando, com medo da morte, com medo do que pudesse vir a acontecer, porque Pedro sabia que depois da festa ele seria apresentado aos judeus e para agradar Herodes ele seria morto, assim como foi morto Tiago, diz o texto a partir do versículo de número 1. Pedro sabia que ele seria entregue aos judeus e seria morto, mas Pedro está dormindo entre 2 soldados e acorrentado. Meu Deus do céu, como que você entende um homem dentro de um cárcere, acorrentado, num lugar sombrio, escuro, que não tinha nenhuma possibilidade de mudança, ele não conseguia enxergar nada além do que uma cadeia, grades à sua frente, homens armados e bem armados tomando conta dele, e ele está dormindo. Mas o que me chama atenção nessa história, nesse texto, é que a Bíblia diz, no versículo de número 5, que enquanto Pedro estava preso no cárcere, a igreja orava
incessantemente a Deus em favor de Pedro. Enquanto Pedro está lá dentro do cárcere, preso, acorrentado, sendo humilhado, envergonhado, passando, por uma vida completamente miserável que ninguém queria passar, que ninguém desejava passar. Enquanto Pedro está lá, sendo esculhambado, a igreja está orando incessantemente em favor de Pedro. A igreja não parou de orar por Pedro. A igreja não parou de interceder em favor de Pedro. A igreja não recuou, a igreja não baixou as armas, a igreja não desistiu. A igreja orava, como diz o versículo de número 5, incessantemente ao Senhor. Existiam pessoas que acreditavam que Deus podia reverter aquele quadro. Existiam pessoas que acreditavam que Deus podia mudar a história de Pedro, mudar o destino de Pedro. Existiam pessoas que acreditavam e que sabiam que a história de Pedro não podia terminar ali. Existiam homens e mulheres orando que sabiam que Deus ainda tinha muita coisa para realizar em Pedro, por Pedro e através de Pedro. A igreja sabia disso. E é por isso, então, que eles oravam incessantemente, buscando uma solução, buscando um milagre, buscando que Deus pudesse, então, manifestar o seu poder e tirar Pedro daquele cárcere. E lendo o texto, algumas coisas nos chamam a atenção. Por exemplo, versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Ora, isso tem um mistério muito poderoso nesse texto. Um mistério muito poderoso, porque diz a Bíblia que Pedro, lemos o versículo de número 6, que Pedro está dormindo entre dois soldados. E existiam sentinelas tomando conta e Pedro está acorrentado. De repente a Bíblia diz que uma luz veio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocou Pedro, acordou Pedro. O texto não diz que os soldados que estavam do lado de Pedro acordaram, não fala em momento nenhum, mas a Bíblia diz que Pedro acordou, a luz iluminou naquele lugar, onde havia escuridão, um anjo veio, trouxe clareza, trouxe verdade, trouxe transformação, trouxe libertação, trouxe mudança de um cenário caótico e miserável. A luz entrou, o anjo veio, despertou, acordou Pedro. As correntes que estavam em Pedro caíram e o anjo disse: segue-me. E naquele caminho em que a Bíblia diz que o anjo disse para ele: segue-me, em que eles passavam pelos soldados, pelas portas, as portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo, os grilhões foram caindo por terra, as correntes foram sendo arrebentadas. O que era impossível passou a ser possível, porque o anjo do Senhor foi até ali, não simplesmente porque o anjo não tinha nada para fazer naquele momento, querido irmão. O anjo não foi ali, não simplesmente porque ele não tinha nada, ou porque ele não tinha outra função, porque ele não tinha outra atribuição, não. O anjo foi ali. Sabe por quê? Porque a oração da igreja buscou o anjo, a oração da igreja tocou no coração de Deus, fez com que Deus se inclinasse para aquele momento, para aquele cenário, para que Deus mudasse aquela situação e desse ordem a um anjo, para que o anjo fosse ali, libertasse Pedro da prisão e tirasse Pedro daquela situação, para que o plano, o projeto, o propósito de Deus pudesse ser cumprido e realizado em Pedro ainda naquele tempo. E uma coisa poderosa, meu irmão, é que no caminho, os milagres foram acontecendo, no caminho as portas foram se abrindo, no caminho as correntes foram sendo arrebentadas, no caminho os grilhões foram sendo quebrados, no caminho Deus foi cegando os adversários, no caminho os soldados não viram
Pedro sendo liberto da prisão, no caminho, sabe o que isso quer dizer, querido? É que quando você, caminha debaixo de uma direção, debaixo da graça de Deus, quando o anjo te busca, te leva, te conduz por um momento de milagre, de transformação, de restauração, no caminho as coisas vão acontecendo. Não tenha medo do que vai acontecer de hoje para amanhã, não tenha medo do que vai acontecer no futuro, não tenha medo, apenas permita-se, que o anjo te leve, te conduza por um caminho que ainda você não vai entender, mas você vai ver as coisas acontecerem, os milagres sendo estabelecidos, as portas sendo abertas, os grilhões sendo quebrados, arrebentados, portas de ferro sendo abertas. Sabe por quê? Porque no caminho o milagre se estabelece, no caminho as coisas acontecem, porque é assim, querido, ainda que seus olhos não estejam vendo absolutamente nada, quando você caminha em Deus, com Deus, na presença de Deus, as coisas acontecem. E é no caminho que Deus se revela. É no caminho que o milagre chega, é no caminho que o céu se abre, é no caminho que Deus estabelece um tempo novo, é no caminho que Deus muda o seu destino, é no caminho que Deus muda a sua situação, muda a sua história. Eu não sei qual é o seu cenário nessa noite, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você está no cárcere, se você está preso, eu não sei se você está preso, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vida espiritual. Eu não sei o que te entristece, o que te aflige, o que te angustia. Eu não sei o que tira a sua paz. Eu não sei o que tem feito hoje você parar de sonhar, de planejar, de projetar. Mas uma coisa eu sei, querido, é que quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando a igreja ora, o poder de Deus se manifesta. Quando a igreja ora, Deus rasga o céu. Quando a igreja ora, Deus dá ordem a seus anjos a nosso respeito para mudar todo e qualquer cenário, por mais caótico, por mais, sombrio ou escuro que seja, a luz vem trazendo clareza, trazendo transformação e cegando os nossos adversários, jogando por terra toda a obra do inimigo, toda a obra do diabo que tenta nos parar, que tenta nos prender. E a Bíblia diz, então, que Pedro, no versículo de número 9, que Pedro, saindo, olha o que diz o texto, então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha que no caminho as coisas foram acontecendo. Olha que no caminho, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Querido, automaticamente, não existia nenhuma possibilidade de Pedro sair daquele lugar. Não existia nenhuma possibilidade de Pedro ser livre, não existia nenhuma possibilidade de Pedro, não morrer, porque era isso que Herodes ia fazer com Pedro. Mas a oração da igreja mudou a situação, mudou o cenário, mudou a vida de Pedro. E no caminho, Deus foi se revelando, foi se manifestando, no caminho, as portas foram se abrindo. E aí a Bíblia diz então, que quando Pedro caiu em si, a primeira coisa que Pedro fez, a primeira coisa que Pedro pensou, olha o que diz o texto, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro disse assim: eu vou agora na casa de uma mulher, onde eu sei que lá existe um povo que está orando, existe um povo que está clamando, existe um povo que está invocando a Deus por minha vida. Eu sei que existe lá um povo que não parou de orar por mim e é por isso que eu estou aqui. Deixa eu dizer uma coisa para nós nessa noite. Nós precisamos ter pessoas que estejam cercadas, que estejam cercando a nossa vida, que estejam intercedendo por nós, que estejam clamando, invocando por nossas vidas, que estejam pedindo a Deus para que Deus faça o milagre, manifeste o poder dele em nós, por nós, através de nós. Pedro foi na casa de Maria, e ali existia uma multidão orando,
pela vida de Pedro. Deixa eu dizer aonde você tem ido, na casa de quem você tem ido, com quem você tem conversado, com quem você abre o seu coração, com quem você abre a sua vida, para quem você conta os seus problemas, para quem você conta as suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores. Quem é a sua referência neste tempo, nesses dias? Quem são aqueles que têm orado pela sua vida, que têm intercedido por você, que têm invocado ao Senhor pela sua vida incessantemente, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelos seus negócios? Quem são aqueles que você sabe que estão invocando a Deus pela sua vida e colocando, apresentando a sua vida todos os dias na presença de Deus? Pedro, quando saiu dali daquela situação, daquele cárcere, a primeira coisa que ele pensou foi: eu vou na casa de Maria, porque eu sei que lá eles oram, eu sei que lá eles buscam a presença de Deus, eu sei que lá eles batem na porta de Deus, eu sei que lá eles não sossegam enquanto o milagre não chega. Lá eles não sossegam enquanto Deus não responde, enquanto Deus não atende a oração. Lá eles não sossegam enquanto Deus não dá ordem aos seus anjos para agir em favor do seu povo. Presta atenção no que eu quero dizer nesse momento, querido irmão, querida irmã. Nós precisamos saber onde vamos, com quem nos encontramos, com quem conversamos. Nós precisamos saber para quem nós contamos as nossas dores, para quem nós apresentamos as nossas mazelas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Precisamos saber quem é aquele ou aquela que realmente deseja pagar o preço por nós, por nossa vida, por nossa casa, por nossa família. A casa de quem você vai? Para quem você liga quando você precisa ouvir uma palavra de Deus na sua vida, uma palavra profética que possa mudar o seu destino, que possa mudar o cenário de um dia sombrio que você vive? Para quem você liga quando você precisa de uma oração? Para quem você liga quando você precisa de ouvir uma palavra de Deus? Para quem? Para quem? Quem são aqueles que podem ser referência para a sua vida? Maria foi uma mulher referência. A casa dela era referência, porque lá as pessoas não iam para fazer fofoca, lá as pessoas não iam para falar mal uns dos outros, lá as pessoas não iam para falar mal das suas lideranças, lá as pessoas não iam para reclamarem da situação que estava vivendo difícil, para os momentos difíceis da vida, lá as pessoas não iam para falar das dificuldades, não, lá eles iam para orar, para buscar, para falar com Deus. Pedro sabia que ali constantemente as pessoas estavam orando. Deixa eu dizer uma coisa séria neste momento: nós não podemos estar nos reunindo para reclamar da vida, para falar mal da nossa liderança, para falar mal, sabe, do governo, das pessoas que estão à nossa volta, para caluniar os nossos irmãos. Não, irmão, não, irmã, nós precisamos nos unir, estar reunidos para orar, para invocar o Senhor, para bater na porta do rei, para suplicar pelo favor do rei, para tocar na ponta do altar, até que ele atenda a nossa oração. Precisamos nos unir, nos reunir para orar por aqueles que estão passando por aperto neste tempo, passando por dificuldades neste tempo. Precisamos nos unir para orar incessantemente, sabe, pelos nossos cultos, pela escola bíblica dominical, pelas nossas células, por nossas reuniões, pelos nossos governos, para que Deus manifeste o seu poder, para que Deus manifeste a sua glória, para que o céu se abra, se rasgue sobre nós, para que Deus dê ordem aos anjos dele, sabe, a nosso favor, para que vá à nossa frente, jogando por terra, sabe, as barreiras, obstáculos, quebrando correntes e grilhões. É isso que nós precisamos fazer, saber quem são aqueles que nós podemos contar para orar neste tempo, para que Deus mude esse cenário, mude este quadro, mude essa situação, para que Deus extermine esta praga dessa pandemia que tem assolado o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Precisamos orar para que Deus mude o curso da nossa cidade, para que Deus nos dê um governante sério, honesto, a partir de 2021. É isso que nós precisamos fazer, nos unir como igreja, para orar incessantemente, para que Deus manifeste o seu poder com graça e misericórdia, para que o favor dele venha sobre nós, para que o favor que nós não merecemos venha sobre nós, que esse favor que está em nós se estenda na vida de outros e outras, para que esse favor alcance a vida de outros e outras. É isso que nós vamos fazer nesse tempo. Deixa eu dizer, não tenha medo,
Deixa o anjo te conduzir, deixa o anjo te levar, e no caminho as coisas vão acontecendo, no caminho Deus vai se revelando, no caminho as portas vão se abrindo, no caminho as correntes vão sendo quebradas, no caminho os grilhões vão sendo destruídos, no caminho Deus vai cegando os seus adversários e vai mudando a sua história. É no caminho, querido. É no caminho, querido. Então é por isso que nós precisamos entender que precisamos nos unir neste tempo. Aqui diz o texto, capítulo 12, que ali o povo estava congregados, orando, buscando, clamando, invocando o nome do Senhor, de tal forma, querido, que eles queriam ver o milagre de Deus. E se continuarmos lendo o texto, a Bíblia diz, por exemplo, no versículo de número 13, quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Quando aquela mulher ouviu a voz de Pedro, ela não acreditou, porque Pedro estava no cárcere. Eles acabaram de orar para Pedro, que estava preso, e de repente Pedro bate na porta, e ela ouve a voz de Pedro, e ela vai e corre para anunciar que Pedro está ali. E olha só que interessante. Eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram ao seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Sabe o que acontece? Às vezes nós oramos, clamamos, invocamos, pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor por um milagre, seja na nossa vida financeira, material, espiritual, profissional, ministerial, eu não sei. Às vezes nós pedimos tanto a Deus, pedimos, e o milagre chega, e quando o milagre chega a gente não acredita. E quando o milagre chega, a gente fica pasmo, a gente fica assustado, mas meu Deus, realmente, será que é? Será que não é? É, querido, deixa eu dizer, quando nós oramos, Deus faz. Quando nós clamamos, quando nós invocamos ao Senhor, Ele faz. Quando nós suplicamos pelo favor do Rei, Ele atende. E Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa situação. Eu quero concluir essa mensagem neste momento dizendo para você, dizendo para mim, dizendo para nós o seguinte: juntos nós podemos nos tornar imbatíveis. Juntos, nós podemos nos tornar inabaláveis no Senhor. Juntos, nós podemos construir uma história de conquistas, de realizações, de sucesso no Senhor. Juntos, nós podemos ter a nossa fé edificada no Senhor e ter experiências extraordinárias. Juntos, como corpo de Cristo que ora, que invoca ao Senhor e que pede ao Senhor incessantemente para que Ele faça, sabe, para que Ele traga a manifestação do teu poder e da sua glória, para que Ele traga milagres extraordinários nesse tempo na nossa vida. Eu quero concluir dizendo para você, lembrando a você o seguinte: na oração sacerdotal, quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, Jesus disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu dizer, nós precisamos juntos viver a vontade de Deus aqui na terra como ela é no céu. A vontade de Deus no céu, ela já está estabelecida. A vontade de Deus no céu, ela já governa, ela já é por si só soberana. O que nós precisamos fazer como igreja é trazer essa vontade que já está estabelecida no céu para a terra, é estabelecer o reino de Deus na terra, é ver coisas grandes, extraordinárias acontecendo na terra. Juntos nós podemos avançar, juntos nós podemos romper os nossos cansaços, as nossas limitações físicas, emocionais, sentimentais, espirituais e construir uma história de conquista poderosa em Deus, juntos. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para viver em unidade, num só corpo, para que Cristo governe a nossa vida e para que vivamos experiências tremendas e gloriosas. Então, eu quero abençoar a sua vida neste momento e te pedir, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, não fique sozinho, não se isole. Procure pessoas que estejam orando por você, que orem pela sua vida, que invoquem o Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ligue, procure. Se você quiser me ligar, me ligue o dia, a hora que você quiser. Se quiser me procurar, me procure. Vamos conversar, vamos orar. Vamos juntos, como igreja, bater na porta do Rei, suplicar a favor do Rei e ver o milagre dele acontecendo em nós, por nós e através de nós. Se por acaso você está num quarto escuro, sombrio nesse momento, eu quero declarar que o anjo do Senhor vai chegar aí e a luz vai iluminar, vai brilhar, vai clarear e ele vai te levar para uma experiência tremenda, poderosa e gloriosa. E no caminho você verá o milagre de Deus sendo estabelecido na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Bom estar contigo e até a próxima. Que o Espírito Santo acrescente essa palavra no seu coração. Amém.